Olá, olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana conversando sobre saúde emocional e como a saúde emocional influencia no nosso físico. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, primeiro de tudo, para tudo que você está fazendo, larga tudo, larga se você está assistindo no computador e está vendo outras coisas no celular, para e presta atenção e foco aqui e agora no que a gente vai conversar, que é isso que a gente vai conversar hoje, né, Kátia? Presença. Tudo bem com você? Tudo bem, Amanda? Muito feliz em estar aqui novamente com você, podendo compartilhar com as pessoas o que a gente já entendeu um pouquinho e estado de presença é algo que fez grande diferença na minha vida. Porque, querendo ou não, o passado já passou. O futuro a gente ainda não tem. O que a gente tem? O estado de estar presente, o presente, esse presente precioso que a gente deve aproveitar, porque por mais que a gente queira ter futuro, a gente não sabe 100% dele. E o passado, ele tem várias memórias que a gente precisa, nós não podemos esquecer o passado, só que a gente não pode viver nele. Se a gente estiver muito no passado, é um problema. E se a gente viver no futuro, é outro. O passado é como se fosse um livro onde você de vez em quando vai lá folhear para lembrar algumas coisas e tirar lições, fechar ele e seguir em frente. Isso é o passado. É assim que a gente tem que trabalhar com o passado. A gente não muda, né? Não tem como fazer para mudar o passado. Como a Kate falou, o futuro não tem como, não tem como fazer o futuro agora. O agora é o agora, é presença, estado de presença, é foco e atenção no momento que você está agora. É agora que você faz a mudança que precisa na tua vida, não é amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem, nem daqui a 5 anos. É agora. É o único momento que você tem poder sobre a tua vida, é no agora. E outra grande coisa, quando estava falando, eu já pensei, o que a gente precisa para mudar o nosso futuro, para que o nosso futuro seja diferente, são as ações que a gente precisa adotar e fazer agora no nosso presente para criar este futuro diferente. O futuro a partir das coisas que a gente acredita que valham a pena para a gente, que façam sentido. E Einstein fala: você vai ter o mesmo resultado com as mesmas ações. Como é que você vai querer ter resultados diferentes com as mesmas ações? E o mental é algo que fica pipocando. Ele pipoca. Sabe? Aquela panelinha ali de pipoquinha foi para o passado, volta para o futuro. Foi para o passado, volta para o futuro. E muitas vezes a pessoa não se dá conta do que ela está fazendo no momento presente. Às vezes até não se dá conta de que já terminou de comer. Às vezes não se dá conta do que acabou de fazer. Eu, por exemplo, quando eu saio de carro, a gente tem o portão eletrônico. Teve um dia que eu saí, levei a minha filha para a escola, fui trabalhar. No final do dia, cheguei em casa e eu deixei o portão eletrônico aberto. A minha casa estava toda aberta, porque provavelmente eu estava pensando em alguma coisa que eu precisava fazer e eu não me dei conta do que precisava ter sido feito. Ainda bem que a tia do meu marido mora ao lado e ela ficou o dia inteiro cuidando para que ninguém entrasse em casa. Imagina a situação. E por quê? Porque naquele momento eu não estava no momento de presença. Eu estava com a minha mente pipocando. É bem perigoso porque para quem não sabe, né, para a gente alinhar aqui, por exemplo, a, a depressão é você viver no passado.
é você viver com a tua mente lá no passado. Ansiedade é você viver com a tua mente lá no futuro, que é algo que você anseia por, você nem sabe se vai acontecer ou não, mas você já tá palpitando o coração e tendo um monte de problema aí físico que a gente inclusive já conversou. Vou deixar aqui no card para você ir lá no vídeo 1, no vídeo 2, que a gente conversou muito sobre isso. Assiste que você vai entender o que a ansiedade faz no corpo. Então, a depressão é você com a mente no passado, a ansiedade é você com a mente no futuro. Então, você precisa desligar dessa linha do tempo e voltar para aqui agora, porque é aqui que você consegue resolver tudo. E olha a situação, né? Voltar para o passado, ainda não se criou nenhuma maquininha do tempo que se consiga voltar. Independente das coisas que te aconteceram, do que tu julgou que fosse ruim para você, que alguém te fez mal, mesmo que essa pessoa se desculpe contigo, ela não consegue, nem você, voltar ao passado para que seja essa situação alterada. O que dá para fazer é a gente sentir diferente, né? Ter sentimentos diferentes em relação ao que aconteceu, pensar diferente, se comportar diferente. Por exemplo, se a gente entende que as coisas que aconteceram têm algo que deixaram de aprendizado, de bom, faz com que a gente já se sinta diferente em relação àquilo. Na minha infância aconteceram vários fatos e aquilo te dói. Quando aquilo dói muito, por exemplo, eu passei por uma situação que doeu muito. Hoje pela manhã ainda eu estava pensando a respeito disso e eu pensei, nossa, mas isso fez com que eu fosse uma pessoa mais sensível em relação às outras. Eu não sou de brigar, eu não sou de revidar, tem horas que eu preciso me posicionar assim, mas eu tenho aquela empatia mais aguçada. Tudo que aconteceu na minha infância me proporcionou algo, me proporcionou força, me proporcionou empatia, que eu consigo ser mais empática. Então, tem coisas de bom mesmo nas situações ruins. A gente tira aprendizados. Outros aprendizados são, por aí eu não posso ir porque vai dar ruim, como dizem as pessoas mais novas, né? Vai dar ruim, então eu não vou mais por aí. Pode acontecer o que já aconteceu, e por uma situação que realmente a gente precisa ter um pouco de cuidado, ou passei mal quando eu bebi, que eu nunca bebi, né, gente? Mas, tipo, acontece, eu passei mal quando eu bebi. Então, poxa, as situações que aconteceram de ruim, elas te trazem algo para te entender que ou eu não faço mais assim, ou eu faço do outro jeito. E características nossas vão sendo moldadas, porque nós somos diamantes não lapidados, e nós vamos nos lapidando ao decorrer de toda a vida, e só passando por algumas situações é que realmente a gente entende algumas coisas. E sabe, Kati, eu tenho um perfil de comportamento, né? Para quem não sabe, eu trabalho com isso também, com a leitura de comportamento, né? Leitura corporal, leitura de comportamento. Eu tenho um perfil comportamental muito forte da mente a voar demais. Então, minha mente, ela tende a ir muito para o futuro, muito, 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 muito. A minha mente, naturalmente, por causa de uma questão de criação, digamos assim, da minha concepção inteira, tende a ser mais no futuro. E para mim sempre foi uma dificuldade o foco, o aqui e agora. Até que eu aprendi técnicas que sempre, né, quando minha mente vai,
Eu trago ela de volta, não é aqui, agora, presença, foco. Inclusive, eu uso âncoras assim, de tipo, manda foco. Eu faço assim, volta e meia eu faço esse movimento, vocês já perceberam? Foco. Porque esse é o movimento que eu uso. Foca aqui e agora. Volta para o presente, volta para o que precisa aqui agora. Por quê? Porque a minha mente ela tende a ir para o futuro. E aí você puxa ela de volta. Tende a ir para o futuro, puxa ela de volta. E uma das coisas que eu percebi depois que eu aprendi a estar aqui agora é que eu tenho mais tempo. Olha que coisa mais louca. Eu tenho mais tempo. Por quê? Porque a percepção de tempo varia conforme aonde a nossa mente está. Quando a nossa mente ela está muito voltada fora do presente, o tempo parece que passa mais rápido. Como a Kátia falou, você não vê, você não presta atenção nas coisas. Às vezes você passou um tempo com a tua família e tal, você não prestou atenção em estar com a tua família, quando você vê, já foi, acabou. E aí você não tem nem a memória, nem a percepção de tempo passou rápido demais, que também acontece quando a gente está muito feliz. É papo para outra liberação hormonal aí que a gente pode falar aí no futuro, também acontece, é natural, o nosso cérebro ele faz essa aceleração, digamos assim, das memórias, mas quando você está com a cabeça muito fora daqui agora, você tem uma percepção de tempo diferente. E aí, quando você está aqui e agora, foco, presença, você consegue fazer as coisas com mais cuidado, com mais atenção, com mais qualidade e também aproveitar melhor o tempo. Foi uma das melhores coisas que eu aprendi, principalmente por causa desse meu perfil de comportamento que estava me prejudicando demais. Então, eu desfocava demais, eu não estava presente, eu não lembrava do que as pessoas me falavam, eu não lembrava do que era o assunto do momento, eu não lembrava do que precisava fazer, porque minha cabeça estava sempre acelerada. Então, eu aprendi a volta e meia, libera essa mente, deixa ela fluir, deixa viajar na maionese, deixa ela ir. E aí, quando eu vejo que precisa, agora tá na hora de voltar. Eu aprendi a dosar isso. Por quê? Porque isso é um comportamento meu, é inato, é natural meu, e eu não vou conseguir mudar 100%. Então, o que eu preciso mudar? O controle sobre isso. Isso aí. Vai e volta na medida que eu quero. Inclusive, até antes de eu deixar você falar, deixa eu contar uma coisa engraçada aqui, que eu uso isso a meu favor, sabe quando? Lavando a louça. Sério? Eu isso conscientemente. Eu ligo uma música, deixo minha mente viajar na maionese, tipo, vai, foge enquanto eu tô lavando a louça. E aí tu consegue fazer algo que não é prazeroso para ti. Por quê? Porque eu não gosto de lavar louça. Mas hoje, para mim, não é um problema. Por quê? Porque eu já ancorei isso. Eu ligo a música me traz diversão, então eu liguei o fato de lavar louça, que era o que eu não gostava, com o fato da música, e eu literalmente deixo minha mente viajar na mente. Vai, pensa, fica. Às vezes eu tenho ideias sobre projetos lavando a louça, porque eu deixo minha mente viajar na maionese legal, assim, eu deixo livre. E quando eu vejo o olho, nossa, acabou. Passou assim, ó, que eu nem percebi. Legal. Então eu uso hoje conscientemente isso também. Positivamente, que é importante refrisar. É legal. E tu sabe que a situação do futuro, de viver no futuro, de querer estar mais no futuro, a gente acaba deixando de aproveitar as coisas que a gente tem no presente, né? Como tu disseste, uma reunião em família, tu tá com a cabeça nas coisas que tu precisa resolver, precisa fazer, o boleto que precisa pagar, tu acaba não estando no estado de presença com eles, aproveitando, e o tempo esgota, o tempo ele é o mesmo, né? Porém, a gente tem uma percepção de tempo, como tu disseste, quando a gente tem o foco no estado de presença, está aqui agora, que eu percebo quando eu foco no que eu preciso fazer, a coisa flui, sabe? E tipo, parece que demorou tão pouco tempo, eu já consegui fazer, já encaixei outra coisa, já fiz aquela outra coisa, só que eu não posso ficar com vários pensamentos e pensando em coisas para depois, ou até mesmo escutando vídeos que eu gosto, né, de buscar instruções, informações de valor.
eu não posso fazer isso quando eu quero que as coisas vão rápido e que eu preciso resolver algo. Aí é estar ali, é prestar atenção em cada coisinha pequenininha que eu estou fazendo. Resolvi, vou para o próximo, resolvi, vou para o próximo, resolvi. Sabe? E dá uma velocidade que a gente não imagina. Eu percebo isso muito nos meus afazeres, quando eu estou para cozinhar e que eu preciso fazer as coisas muito rápidas e que eu preciso que dê certo. Porque além de mim em casa, eu tenho outras pessoas que vão se alimentar do que eu estou produzindo. Então, eu quero que dê certo. E com isso, eu também posso ficar mais tempo em outras coisas, que é, por exemplo, o estudar, ou é o produzir conteúdo, ou até mesmo atender, né? O atendimento que a gente faz para outras pessoas. Eu atendo, eu estou ali no estado de presença, eu escuto. A melhor coisa que tem é escutar, é conseguir pegar as informações que a pessoa traz, porque ela às vezes não se dá conta de quando ela fala, coisas que eu também às vezes falo, que vocês pegam, né, nas nossas conversas. A gente, por estar muito no automático, no nosso automático, a gente não pega. Então, o quanto um olhar de fora faz captar isso e te traz ao ponto de consciência. Nem sempre a gente consegue sozinho. E quando a gente vai muito para o futuro, a gente não consegue fazer o que está aqui agora para ser feito e também não aproveita isso. E como a gente só tem este momento, o quanto é válido que a gente consiga ser feliz com as coisas que a gente está fazendo. Não é tudo que a gente gosta, não. Então, quando a gente não gosta, como a Amanda disse, coloca uma música, coloca uma distração para que te distraia do momento presente, porque a gente foge do momento presente quando as coisas não estão boas. Para criar também é importante, só que a gente não pode estar sempre criando. A gente precisa estar também na execução do que a gente cria, porque senão vira só ideias e vai ficar no mundo das ideias. Agora, quando é muito ruim, uma situação bem desagradável para ti, ou o tédio que a gente não consegue lidar, perceba para onde que a tua mente vai. Se ela vai para o futuro ou se ela vai para o passado. Eu tenho muitos casos, porque como eu sou terapeuta de regressão também, e isso eu atendo presencial, eu escuto a pessoa ir falando. Tem toda uma meditação que se faz no início, para que a pessoa, então, acesse essas memórias, mas a partir do que a pessoa vai falando, de o que ela vai vendo, de visões da mente em relação ao passado dela, ela vai me trazendo uma série de situações que impactam na sua vida presente. Muitas vezes é a origem, às vezes não é ainda a origem que precisa ser buscada, mas muitas vezes já é, e vai. Quando tu entende o porquê que a gente se comporta, ou você se comporta, ou eu me comporto, hoje, no presente, a partir de coisas que aconteceram lá no passado, quando está consciente, resolve já muito, muito. E quando tu vai para o passado, muito é ou uma melancolia, porque lá, quando eu era criança, nostalgia, na verdade, desculpa, nostalgia de estar feliz lá e de hoje não estar feliz, ou de reviver coisas que foram desagradáveis. E qual que é a tendência se você revive muito as coisas que foram desagradáveis? É porque você viveu tanto que hoje este é o teu padrão? Se tu sair desse padrão já não é mais normal para ti? Começa a se dar conta? Eu vou pegar um gancho do que você falou em relação à conversa, que eu acho muito importante refrisar, que aconteceu comigo um caso, por exemplo, eu tenho duas sobrinhas, a Laura e a Mariana, lindas do meu coração,
Inclusive, elas acompanham, principalmente a Laura acompanha meus conteúdos. Volte e meia, ela me manda mensagem, dá like. Obrigada, amor da minha vida. As duas são muito especiais para mim. E eu lembro um dia, em relação ao estado de presença, que a gente estava lá na casa da mãe e estava todo mundo no celular. E a Mariana estava contando um negócio que tinha acontecido com ela. A Mariana é a mais nova. Ela estava contando um negócio que estava acontecendo com ela e estava todo mundo no celular, e só naquele tipo, sabe? Tá. Nossa, como essa menina fala demais. Por quê? Porque não estava prestando atenção. E aí, quando eu percebi que eu também estava com meu celular na mão, quando eu olhei assim, que tava, tipo, ninguém estava dando bola para ela, eu falei, caraca, o que é que eu estou fazendo? Eu lembro que eu botei o celular do lado assim e falei, conta, pode contar. E aí ela falou, e eu dando bola, escutando e tudo mais. Tanto é que hoje, toda vez que ela começa a falar comigo, com a Laura, alguém vem conversar comigo, eu procuro me policiar demais para largar tudo que eu tô fazendo e escutar, ó, foco. Escutar o que a pessoa tem para dizer. Isso hoje, na época que a gente tá, principalmente com o celular, que a distração é rápida, fácil e deliciosa para o nosso cérebro, é a maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é você parar e verdadeiramente escutar ela. E para você verdadeiramente escutar a pessoa, você precisa estar aqui, ó, foco aqui e agora. Nada de futuro, nada de passado, nada do que pode acontecer ou não, nada de tentando se distrair. Eu poderia estar assistindo o vídeo, eu poderia. Não, você está aqui. Aqui e agora. Foco, presença. Essa é a maior prova de amor que você pode dar para as pessoas nos dias de hoje. E isso mudou demais, assim, porque toda vez que vem esse assunto, ou toda vez que elas começam a conversar comigo, eu me obrigo, eu programei o meu cérebro para trazer essa lembrança que me machucou, o fato de eu não estar dando atenção para ela, para dar atenção para ela. Para ela, para Laura, para as outras crianças, principalmente para as crianças. Por quê? Porque eu sei o tamanho do impacto que isso tem na vida delas. Com certeza. Aí, na verdade, assim, por mais que a gente estuda, a gente sabe, a gente não tem ideia do tamanho do impacto que tem na vida delas você ignorar ou dar atenção para essa pessoa enquanto ela está falando. Então, foco e presença é o maior ato de amor que você pode dar para uma pessoa. E a questão da criança e do adolescente, uma das reclamações bem grandes deles é que eles não são escutados, que ninguém escuta eles, que ninguém entende eles. Por quê? Porque não tem a escuta, essa escuta que realmente faz com que eles se sintam importantes, que valorize muito a questão da autoestima deles, né? Se sintam valorizados. São coisas pequenas, mas são coisas tão valiosas que se todos os pais soubessem, ou os tutores, né, quem cuida e quem ajuda a cuidar e ensinar, faria. Largaria o celular, estaria mais presente. Isso não precisa ser 1 hora do dia. As crianças, a partir de 2 anos, 10, 15 minutos por dia. Adolescente, dá para dizer ali 1 hora a 2 horas por semana. Então, não é muito, gente. É coisas assim que precisam ser feitas, mas que te tira dessas distrações. E aí eu pergunto, por que você vai tanto para a distração? Você foge tanto desse teu presente? O que tem que está te incomodando tanto? Porque a distração, ela pode ser o álcool, a distração, ela pode ser o passado e o presente, ou o futuro, desculpa, a imaginação, mas ela pode ser também outros recursos, tipo o vídeo, que faz com que a gente fuja da realidade, filmes, séries. O que é que tem que tá tão ruim? E eu trago um outro ponto de reflexão. Se os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão tanto nas redes sociais, olhando
vários vídeos se envolvendo tanto. Ok, tem a questão da dopamina, que para eles, tudo que é mais prazeroso, eles vão buscar, e pela desregulação dessa dopamina na adolescência, tudo que é mais prazeroso, eles vão querer muito mais. Tudo que não gera prazer, eles vão fugir extremamente. Só que isso é uma condição deles. Eles estando tanto dentro dos vídeos, eles também não estão vivendo o momento de presença. Quando eles estão tendo que viver o momento de presença, eles também fogem. Ou pela imaginação, ou fazendo alguma coisa, precisando se movimentar para ir conseguir colocar foco. O que é o TDAH, né? Pelo fato da criança se sentir bem, conseguindo prestar pelo menos um pouco de atenção ou ficar naquele lugar limitado em que ela está, ela se movimenta, é porque aquilo ali não é tão rápido quanto os vídeos que ela vai passando, que ela consegue colocar em 2 vezes, que ela não gostou, passou. Quando ela tem que administrar o tédio, as coisas que não são boas, que geram desprazer para ela, que é, sabe, difícil, ela cria alguns recursos também. Não é bom que a gente limite esse tempo que eles estão usando? Não Acredito só que as crianças, né? a gente Isso é também. adulto também. Isso é todo mundo. Hoje todo mundo usa as telas como fuga. Eu, inclusive, eu coloco isso para mim. Tem vezes que às vezes eu tô tão cansada de trabalhar, de pensar e tudo mais. Ah, deixa eu rolar um pouco o Reels aqui, deixa eu dar uma olhada no YouTube, o que tá rolando nos shorts, o que tem aqui. A gente faz isso, porque é fácil, é rápido, é gostoso. Mas aí o que a gente precisa fazer como adultos responsáveis que somos é controlar isso. E quem tem filho, com certeza, precisa mostrar para eles os limites disso também. Mas eu acho assim, você falou muito bem, assim, a criança e a adolescente, eles conseguem controlar muito menos por uma questão realmente hormonal, uma questão do cérebro, desenvolvimento é natural. Mas isso acontece muito com adulto também. Adulto que Sim, ainda trabalha muito nessa parte de recompensa rápida. E é isso que a gente precisa controlar, aprender a controlar para voltar para o aqui agora e ser feliz no tédio, aprender a gostar de coisas tediosas, de coisas demoradas, não assistir vídeo e aí não escutar áudio no duas vezes, sabe? Assistir, escuta no um. A pessoa falou no um, tem a decência de escutar no um. Por exemplo, dificilmente eu acelero o áudio. Se bem que, como eu trabalho com muitas pessoas, às vezes eu recebo, tipo, 10 áudios em sequência de 1 minuto cada um. Aí eu pego e eu dou uma aceleradinha no e-mail ali, em alguns áudios, mas eu me sinto mal, porque eu penso assim, para mim, é uma falta de respeito em relação à pessoa. Eu não gostaria que as pessoas se sentissem tediosas em relação a me escutar. Eu quero que as pessoas sintam em mim a possibilidade de falar o que elas quiserem, na velocidade que elas quiserem, o quanto elas quiserem. Eu estou aberta para escutar elas. Só que a gente não tem mais esse controle. A gente, como humanidade, a gente quer tudo rápido. Ah, é vídeo no acelerado, é áudio no acelerado. Quero sempre mais, sempre mais, sempre mais. E eu lembro que uma vez eu vi, engatando nesse gancho da velocidade, eu vi o Cortella falando assim, o Mário Sérgio Cortella. Ele falou assim: esses tempos eu vi, me perguntaram, Cortella, como que eu faço para ler mais rápido, ler mais livros? Aí ele falou assim: livro não é para ser lido rápido, livro é para ser apreciado. Parem de acelerar o processo. A gente quer acelerar uma coisa que não deve ser acelerada. Tem coisas que sim dá para, como eu falei, eu uso isso de vez em quando, como no caso da louça. Tem coisas que a gente acelera, mas tem coisas que não devem ser aceleradas, que precisa ser lento mesmo, tem que ser demorado, tem que ser aos poucos. A gente precisa voltar a aprender a controlar isso e não. E o que é o acelerar?
que é o acelerar? Eu preciso escutar rápido porque tem um outro áudio para fazer, eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho isso para fazer no futuro, tenho isso. A cabeça aqui, ó, lá no futuro, na ansiedade. Não, para. O que eu vou fazer agora é escutar uma coisa de cada vez, fazer uma coisa de cada vez. Respira fundo e foco. Vocês, ó, depois desse vídeo aqui, vocês vão pegar a minha âncora também, aqui, ó, foco. Foco e presença no aqui e agora. Cuidem muito. Usem conscientemente as acelerações de vídeo e de áudio e também a questão dos vídeos, né? De ficar passando, nem escutar os vídeos e passar. Usem conscientemente. Se vocês estiverem passando inconscientemente, que vocês nem viram passar, ou fazendo acelerado porque querem que seja mais rápido, tem 1 milhão de coisas para fazer, opa, alerta, não é saudável para vocês. E falando de saudável, estar muito, então, no passado, remoendo mágoas, revivendo essas situações difíceis, sem resolver, sem ressignificar, e para isso a gente também está aqui, né, Amanda? Nós atendemos online, conseguimos ajudar, colaborar neste processo de percepção das crenças, do que te incomoda, para poder viver um presente bom, né? Sem depressão, sem problemas relacionados à tristeza, ressentimentos. Já voltado à questão do futuro, que você viva também mais presente. Estar no presente faz com que você aproveite o tempo que depois já virou passado. Quando ele virou passado, tu não tem mais como voltar para revivê-lo. Muito no futuro, muita ansiedade, a gente quer acelerar. E sabe que quando a minha mente está muito cansada, um dos recursos que eu uso é a respiração. Eu volto ao estado de presença, eu evito pensar, e olha a situação de evitar pensar. Não é bem assim. Quando a gente faz uma meditação, eu não gosto muito da meditação guiada. Eu gosto de sentar uns minutos e começar a ter consciência do meu corpo. A partir da respiração, a consciência do meu corpo. E aí, o que acontece? Com a respiração, volta e meia, passa um pensamento, passa alguma coisa de que o que eu preciso fazer, ou do que aconteceu no dia anterior, e eu deixo o pensamento passar. Quando eu tentava cortar ele, eu ficava até com um pouco de brava a respeito, sabe? Ficava irada comigo mesma, porque isso ia acontecendo e, meu Deus, eu nunca consigo parar de pensar. Não, deixa esse pensamento passar, não vai atrás dele, e vai chegar um momento que eu sento, eu cruzo a minha perna, eu coloco os meus dedos assim, eu respiro, e eu consigo ficar no zero, sem pensar. Só que isso não foi do dia para a noite, isso foi treino. Isso faz com que eu tenha muito mais foco também. Ou eu vou para a rua, sento e contemplo algo que eu gosto. Sabe, uma flor, um verde, uma árvore, um passarinho, se é que está ali. E eu fico com atenção para que a minha mente não viaje. Isso são exercícios que fazem com que a gente tenha foco também, com que a gente tenha atenção plena. E o estado de presença é aproveitar isso tudo. A gente não vai ficar o tempo todo fazendo esses exercícios. Por quê? O exercício é a forma com que depois tu vai viver. Muito bem. Inclusive, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário. A gente pode trazer aqui um especial com as técnicas que a gente usa
de foco e concentração e presença, estado de presença. Eu tenho várias, eu uso várias, né? A âncora que eu falei aqui é uma delas. Então a gente pode trazer aqui um especial, a gente pode conversar meia hora aqui só sobre técnicas para trazer estado de presença e foco. Se você quer, comenta aqui com a gente, eu quero o especial do foco, especial do estado de presença que a gente traz aqui para vocês também aprenderem a ter esse mesmo controle que hoje a gente tem. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, se não curtiu lá no começo, curte agora. Eu acho que foi muito legal, Kátia, trouxe vários insights, você trouxe inclusive para mim vários insights que eu vou trabalhar aqui em mim para ter mais foco e presença ainda. Agradeço demais você estar aqui mais uma semana para a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes. E deixa o recado final aí para o povo em relação a estado de presença. Então, todas as vezes que, relembrando, você foge para o passado ou foge para o futuro, volta e, além disso tudo, vai buscar. Por que você está fazendo isso? Tenho certeza que buscando, resolvendo isso, você vai conseguir viver uma vida muito mais feliz, saudável hoje. Faça isso hoje para projetar o seu amanhã. Maravilha, muito bem. Agradeço muito, Amanda. Adoro estar aqui com você também. E bora para a próxima. É isso aí. Semana que vem tem mais. Se inscreve aqui no canal, se inscreve lá no canal da Kati, segue a gente nas redes sociais, vem muita coisa legal por aí. E de novo, se quer o especial do foco, comenta aqui embaixo que a gente traz para vocês. Até semana que vem, Kati. Um beijo. Tchau.